Você pode aplaudir Jesus? Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Eu peço perdão aos irmãos. Eu gosto de cantar junto com ela, com Marilene, mas hoje eu estou popando a garganta. Hoje eu segurei um pouquinho aqui, para não estourar a garganta. Tomei um gelado hoje, aquele geladão, passou lá no trabalho. Eu fui inventar de tomar aquele geladão agora de tarde. E eu, Dona Ildes e Felipe. Aí a garganta vai embora. Aí quando eu vi aqui, fui dar uma chegadinha aqui, a garganta, eu digo, deixa eu maneirar, senão não prego. Amém? Abra sua Bíblia aí. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, Doutor Lucas. Doutor Lucas. O Doutor Lucas, capítulo 9. Lucas, companheiro de viagem de Paulo. Doutor Lucas. Escritor de Atos dos Apóstolos e do Evangelho de Lucas. Você sabia que quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas? Ele que escreveu Atos dos Apóstolos. Doutor Lucas. 9:37. 9:37. A gente começou um pouquinho tarde hoje, por isso que eu adiantei a oração, pela mensagem, por tudo logo, para a gente já ir direto, né? Quando vocês encontrarem, você diz amém. Pronto. Eu vi alguns améns aí. Encontraram? Então posso ler? Só tem uns dois aí dizendo amém. O resto tá todo mundo aí. Aí tá aí no labirinto da Bíblia. Na cama de gato. Tá aí tentando passar pelas cordinhas para até achar o versículo. Na cama de gato. E o pessoal da internet, olha, tem, graças a Deus, eu fico feliz quando poucas pessoas estão assistindo a live, sabia? Tem gente que fica alegre, tá cheio de gente, né? Mas hoje é dia de culto. Então, se tem poucas pessoas assistindo a live, é porque tá todo mundo na igreja. Isso é bom. Se as pessoas estão assistindo a live, é porque estão em casa. Isso não é bom. Amém? Glória a Deus. Posso ler? Amém. Diz assim, na minha tradução, lembrar aqui, né, gente, que eu estou usando uma nova tradução na linguagem de hoje. Amém? É um pouquinho diferente da Almeida. Ela é um pouquinho diferente da Almeida, a linguagem. Então, você que tem uma Bíblia aí, Sabrina, senta do lado da tua mãe ali para ela acompanhar com você, que essa Bíblia sua é mais parecida com a minha. Faz companhia, manhinha. Isso. Minha irmãzinha, seja bem-vinda em nome de Jesus. Meu irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? Fique à vontade. A casa é sua. Deus é bom. Diz assim: no dia seguinte, eles desceram do monte, e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. Um espírito mau o agarra e, de repente, o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não solta de jeito nenhum. Já pedi aos seus discípulos, ao discípulo do Senhor, que expulsassem o espírito mau, mas eles não o conseguiram. Jesus respondeu: gente mais sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Então disse ao homem: traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque e o demônio jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Amém? Glória a Deus. É um fato que aconteceu logo depois. Amém? Eu queria a atenção de todos nessa noite. Se você pudesse olhar para mim, eu gostaria. Um fato inusitado que aconteceu logo após Jesus ter descido do monte, aonde teve uma experiência com Pedro, João e Tiago. Jesus havia subido ao monte para orar com Pedro, João e Tiago, ficando lá embaixo os outros 9 discípulos. Então, quando Jesus estava no monte orando, Jesus se transfigurou e
veio ter com ele Moisés e Elias, e os discípulos estavam dormindo, e eles acordaram, e eles ficaram, olha, viram a glória de Deus. E os discípulos falaram assim para Jesus, inclusive Pedro: mestre, quer que façamos cabanas para o Senhor, Moisés e Elias? Então eles viram uma voz dizer: olha, esse é o filho, meu filho amado, a que eu tanto tenho prazer. Logo depois desse acontecido todo, Jesus desce do monte. E quando Jesus desce do monte, está uma confusão formada lá embaixo. Tinha uma multidão que, quando viram Jesus, correram em direção dele. E no meio dessa multidão havia um homem que tinha um filho que era epilético, um filho que era doente, um filho que tinha um problema espiritual, um filho que estava passando por muita dificuldade. O menino já não tinha mais capacidade física nem mental de se manter. E esse pai sofria ao ver esse filho sofrendo. Esse pai sofria junto, esse pai penava junto, e ele procurou recursos. Creio eu que ele deve ter procurado ajuda por todas as províncias e não encontrou. Então ele soube que havia um Jesus que curava pessoas e foi procurar. Como Jesus não estava presente, estava no monte com Pedro, João e Tiago, ele encontrou os 9 discípulos de Jesus lá embaixo e pediu ajuda para que eles ajudassem. Mas eles não puderam ajudar esse homem. Eles não conseguiram ajudar. Então, quando Jesus desce e aquele alvoroço lá embaixo acontecendo, Marcos vai dizer, Mateus vai dizer também que havia uma confusão formada. E Jesus pergunta: o que está acontecendo? Mas um homem no meio da multidão grita: mestre, me ajude. Olha, me socorre. Socorre o meu filho, o meu único filho. Ou seja, a Bíblia diz que aquele homem só tinha esse filho, o único filho. Imagine uma pessoa que só tem um filho, e esse único filho dele está com um problema de saúde e um problema espiritual. Imagine a situação desse pai, o desespero desse pai, porque quando a gente tem um filho, só um, a gente se apega tanto, a tal ponto, porque já tem um ditado: filho único é paparicado. Filho único, o pai se dedica mais, porque o amor não é dividido entre dois. E esse pai, ele sofria, ele procura Jesus. E ele vai dizer: olha, Senhor, ajude o meu filho, o meu único filho. Ou seja, esse pai de família, esse chefe da casa, estava sofrendo porque alguém na casa dele também estava sofrendo. Às vezes nós paramos e pensamos, né? Espera aí, o problema não é meu. Tem pessoas que estão vivendo doente, mas eu não estou doente, então não estou nem aí. Mas quem ama sente junto. Quem ama sofre junto. Quem ama padece junto. E principalmente um pai e uma mãe. Principalmente, olha, a pessoa que colocou no mundo, que criou, que educou. Qual pai não ama o seu filho? Qual a mãe não ama seu filho, sua filha? Qual o pai que não dá a vida pelo seu filho? Qual pai não se desespera ao ver o filho doente? Imagine você, eu, nós com um filho doente, o que a gente faz? A gente corre para onde? Para o hospital. A gente corre pedindo socorro. Quantas mães saem desesperadas na rua, em desespero, em pânico? Por quê? Porque o filho está doente e ela não sabe o que fazer. Muitas arranjam até confusão na porta do hospital, porque está demorando de atender. E Jesus, ele está lá no monte, e esse homem com esse filho que se jogava no fogo, na água, convulsionava. E a Bíblia diz que o demônio, o mal que estava ali, o agarrava e deixava ele fraco. Ou seja, esse menino não conseguia comer, dormir, viver a vida dele. Esse menino não conseguia ir brincar com os outros meninos, não conseguia viver a sua própria vida. Creio eu que um menino nessa situação, as pessoas não deixavam de jeito nenhum esse menino estar no convívio normal. Até pouco tempo as pessoas tinham medo de epiléticos. Quando falava epilepsia, não fala nem esse nome, não fala não que pega. As pessoas tinham pavor dessa doença. Imagine no tempo de Jesus,
que quando uma pessoa estava doente e a doença se dizia contagiosa, essa pessoa era tirada do meio da sociedade, excluída do meio da sociedade. Imagine esse pai com esse menino no meio da multidão e as pessoas dizendo: olha, tira ele daqui, está doente, você é maluco. E ele lá, esperando Jesus descer do monte, esperando o mestre chegar, porque os discípulos de Jesus não conseguiram ajudar ele. Ou seja, ele tinha buscado recurso em todos os lugares. Em todos os lugares ele tinha buscado. Mas o homem, ele chega e grita: Senhor, ajude o meu filho, o meu único filho. O mal agarra, Senhor. Joga ele no fogo, na água. O mal está aprisionando o meu filho, está machucando o meu filho. Eu não aguento mais, em outras palavras, ver o meu filho sofrer. Eu não aguento mais ver o meu filho padecer. Eu não aguento mais ver o meu filho doente. Eu não aguento mais ver o meu filho sofrendo de jeito nenhum. Eu não aguento mais. Socorre-me. Eu só tenho esse filho, Senhor. Eu não tenho mais nenhum. Ele é o meu único filho. Ele fala: mestre, peço ao Senhor pelo meu filho. Aquele homem pediu por ele? Pediu por quem? Pelo filho a quem ele amava, o único filho, o único que ele tinha. E aí no versículo 40 vai dizer assim: eu já pedi aos seus discípulos, ou seja, aos seus discípulos, o discípulo do Senhor, que eu expulsasse o espírito mau, mas eles não conseguiram. Os discípulos não conseguiram fazer o quê? Ajudar. Não conseguiram dar força, não conseguiram chegar lá e tirar o mal que havia no menino. Porque Jesus vai dizer assim: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. É se João libertar, é se Pedro libertar, é se José libertar, ou se o Filho de Deus libertar? Só quem pode libertar as pessoas é quem? O Filho. Só Jesus consegue fazer o milagre na vida das pessoas. A Bíblia mostra que 9 discípulos estavam cá embaixo, porque 3 estavam com Jesus e Jesus tinha 12 discípulos. Então 9 discípulos tentaram ajudar. Imagine 9 homens lá orando: sai demônio, sai dele doença. E a doença lá. Larga esse menino. E a doença lá. E o mal rindo. O espírito mal rindo dos discípulos. E esse homem sai frustrado. Imagine a frustração desse homem quando ele vai buscar ajuda e aparecem os discípulos de Jesus e não consegue fazer. Esse homem deve ter dito assim: eita, e agora? Acabou a minha esperança. Mas creio eu que ele deve ter dito: há uma luz no fim do túnel. Tem alguém ainda. Eu vim buscar Jesus, mas ele não estava. Quem me atendeu foi quem? Foi os enfermeiros dele. O médico não me atendeu. Quem me atendeu foi os enfermeiros dele. Eu quero falar com o médico. Eu vou esperar. E no meio da multidão, quando Jesus desce, ele vai correndo e grita. A Bíblia diz que ele chega lá no meio da multidão e começou a gritar. Imagina esse homem gritando: Senhor, me ajuda, no meio da multidão, desesperado. Então Jesus vem e dá atenção a esse homem. O médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o único que pode fazer milagres. E ele vai dizer assim, Jesus fala assim para ele, e Jesus respondeu para esse discípulo: gente má e sem fé. Jesus chama quem sem fé? O homem ou os discípulos? Chama os discípulos de sem fé. Sabe por quê? Porque é comum a gente buscar ajuda no homem, sabia? É comum a gente buscar ajuda em quem não pode ajudar a gente. Naquele momento, aquele homem foi buscar ajuda nos discípulos de Jesus, quem não poderia ajudar. A gente às vezes pede o favor às pessoas. Vamos supor que hoje nós temos um parente que está passando por um problema psicológico, porque esse menino passava por um problema psicológico. Era um problema que a Bíblia diz que ele tinha um problema de se jogar, de espumar pela boca, ou seja, uma epilepsia, problema de saúde. E tinha um espírito mal que o agarrava, ou seja, um problema espiritual ou psicológico. Então, o que acontece? A pessoa vai buscar ajuda e vai para o psicólogo. Chega lá, o cara bota um bocado de conselho e uns remédios para dopar a pessoa. E a pessoa nada de ficar boa. Eu desconheço pessoas que têm problema mental, que vai para o psiquiatra e ele fica curado da
da doença dele. Eu nunca vi uma pessoa com doença mental ficar curado. Passa a vida toda tomando remédio, ficando dopado, mas não fica curado. Eu não conheço uma pessoa doente mental que ficou bom. Eu não conheço. Só através da fé. Só através de Jesus. Médico, psiquiatra nenhum eu vi curar um doente mental. Passa a vida toda tomando Gardernal e diazepam para se controlar na loucura. Se parar de tomar remédio, sai doido na rua fazendo besteira. Mas quando Jesus cura, essa pessoa fica curada. Quando Jesus liberta, essa pessoa é liberta. Porque foi o que aconteceu com esse menino. Aí Jesus fala: traga o seu filho aqui. Traga ele aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque. O menino teve um ataque. E o demônio, a Bíblia diz que o demônio jogou no chão. Quem estava ali causando o problema? Quem era o causador do problema, gente? O demônio. Tem gente que não acredita que existe demônios. Tem gente que não acredita que existe o diabo. Tem gente que não acredita que existe o mal. A Bíblia primeiro relata que esse menino tinha um problema de saúde, porque esse menino caía no chão espumando pela boca. A Bíblia relata que esse menino se jogava no fogo e na água. A Bíblia relata que esse menino tinha um problema. E quando Jesus chega, é revelado o causador do problema. É revelado quem estava por trás de tudo aquilo. Ou seja, havia um espírito maligno. Havia um demônio causando todo aquele problema. E quando se trata de doenças espirituais, só quem anda no Espírito, só quem é do Espírito, é quem pode resolver. Ou, no caso, o Filho de Deus. Só Jesus pode resolver problemas espirituais. Ser humano nenhum. Por isso esse homem procurou os discípulos de Jesus e eles não conseguiram, porque não tinha fé suficiente, não estava no Espírito suficiente. Exemplo é que Jesus está no monte e só leva 3 e deixa eles lá, dispersos. Eles estavam ali perdidos, sem orientação, sem a presença de Deus, porque quem estava na presença de Deus foi Pedro, João e Tiago. Mas os 9, nenhum deles estava na presença naquele momento. Jesus não estava presente. E sem Jesus nada podemos fazer. Sem mim, Jesus disse, nada podemos fazer sem Jesus. E aí ele vai dizendo no 42, quando o menino estava chegando, teve um ataque, o demônio jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau. Jesus deu uma ordem, ou seja, mandou ele sair. E a Bíblia diz que curou o menino e entregou a quem? Ao Pai. Jesus cura, restaura. Jesus restaurou uma família que estava destruída por causa de um problema de saúde e um problema mental. Mas irmãos, o que essa palavra nos traz hoje de reflexão, o que essa palavra nos ensina é que por trás de uma família destruída, seja ela por problemas psicológicos, seja ela por problema de saúde, seja ela por confusão, há um causador, há um provocador, há um espírito por trás disso tudo, há um mal trabalhando para destruir essa casa. No caso desse homem, era a doença que afligia ele. Imagine um pai preocupado. Quando meus filhos eram menores, eu ia para o trabalho e meu filho ficasse com febre, e eu ficava lá o dia todo pensando na vida. Como é que tá? E naquele tempo não tinha celular, igual hoje que tem WhatsApp. Eu ficava lá agoniado. Tinha dia que a gente tinha que ligar para a vizinha, para o orelhão, pedir alguém para ir lá perguntar como é que estava, porque eu estava preocupado. Imagine esse pai, desesperado com esse menino, volta e meia esse menino convulsionava. Ou seja, precisava de cuidados especiais. E quando uma criança precisa de cuidados especiais, atrapalha a vida dos mais velhos. Porque eles precisam se dedicar 100% para aquela pessoa. Ele não pode largar sozinho. Ele não pode deixar a pessoa só. Pessoas depressivas não podem ficar só, se mata. Pessoas que têm epilepsia não podem ficar só, cai no chão, convulsiona, enrola a língua e morre. Essas pessoas, elas tomam tempo de outra pessoa para ser cuidada. Então, a vida desse homem era um inferno. A vida desse homem, ele não podia. Naquele tempo, a pessoa tinha que plantar para comer. Não tinha emprego, carteira assinada igual hoje. A pessoa tinha que plantar. E ele, como é que esse homem fazia uma roça? Como é que esse homem trabalhava, tirava água? Como é que esse homem trazia o pão para casa? Se ele tinha um filho doente, ou seja, estava destruindo a vida dele também. Estava acabando.
Porque o causador, o mal, o espírito maligno, ele achou uma brecha para destruir a vida daquele homem, através do filho que ele amava. Há um causador por trás disso tudo. Às vezes a gente fica se perguntando, por que minha casa, por que minha família, ela é tão problemática? Por que minha família tem tanta gente doente? Por que minha família tem tanta gente com problema? Você já se perguntou quem é o causador do problema? Já se perguntou quem é que está causando esse mal todo? Já se perguntou quem é que está destruindo? Quem é que está causando a doença, as brigas, as confusões, a falta de renda para manter a família? Você já se perguntou quem é o causador? Porque há um causador por trás disso tudo. E a Bíblia vai nos ensinar, através desse homem, que só existe um jeito de resolver o problema. Esse homem ficou lá procurando outras pessoas, ou ele foi buscar Jesus? Esse homem foi buscar a única pessoa que poderia resolver o seu problema. Ele foi buscar. Marcos vai dizer, Jesus disse assim: tudo é possível ao que crer. Marcos vai relatar dessa maneira. E ele diz assim: eu creio. Ele fala para Jesus: eu creio, me ajuda a ter mais fé ainda. Esse homem acreditou quando saiu de casa e foi buscar Jesus. E quando Jesus chega, ele diz que crê e me ajuda, Senhor. Ou seja, faz alguma coisa para que eu creia mais no Senhor ainda. Porque se não vê sinais, o povo não crê. Então, gente, olha, existe um causador, mas existe também, olha, uma pessoa que pode solucionar o problema. Existe uma pessoa que pode resolver também o problema. É Jesus. Esse homem não ficou em casa, esse homem não ficou lá jogado, esse homem não ficou lá, se entregou, deixou, não tem mais jeito, eu vou viver esse karma, eu vou viver essa vida desse jeito. Não, eu vou buscar Jesus. Sabe por que tem muita família sofrendo com pessoas doentes e pessoas problemáticas? Porque as pessoas, ao invés de buscar Jesus, ficam buscando pessoas. Ao invés de ir para a casa de Deus, orar pela sua família, fica buscando o conselho de pessoas. Foi isso que aquele homem fez primeiro. Ele buscou pessoas, mas quando ele estava diante do mestre dos mestres, que ele resolveu: vou esperar no meio da multidão, e quando ele chegar eu vou gritar. E esse homem gritou, e Jesus o socorreu. E a Bíblia vai dizer bem clara que ele entregou ao Pai, e todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Ou seja, quando Jesus resolve o nosso problema, as pessoas que estão de fora olham e dizem: Deus está ali, Deus é maravilhoso. Através do seu problema, Deus é glorificado. Através do seu problema, o Senhor é exaltado. Eu conheço várias pessoas que estavam doentes, e alguém saiu de casa, alguém tomou uma atitude, alguém foi na igreja, alguém disse assim: Senhor, eu estou com alguém doente em casa, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o Senhor cure a minha mãe, meu irmão, meu primo, meu parente. Qualquer pessoa, eu preciso que o Senhor ajude essa pessoa. A oração de um justo pode muitos o seu efeito. Esse homem, creio eu, que ele orou, ele foi lá. Quando ele saiu de casa, ele foi buscar socorro. Quando ele esperou Jesus, ele queria o socorro. E Jesus desce do monte e faz o milagre. Desce do monte e salva uma pessoa. Não só o filho, mas salvou o pai e a família toda. Porque todos que estavam ao redor acabaram crendo no Senhor. Porque foram testemunhas do problema. Quando a gente pensa que está tudo acabado, há uma luz no fim do túnel. Talvez você tenha procurado em várias pessoas, em vários lugares, a solução do seu problema. Mas a solução do seu problema está em Cristo. A solução do seu problema está em Jesus. Se você buscar Jesus como esse homem buscou, então você vai ter o êxito, você vai conseguir vencer como esse homem venceu. Porque esse homem teve o filho dele curado, entregue nos seus braços. Dois exemplos de pessoas que Jesus entregou o filho nos braços. A viúva de Naim, que estava com o sonho terminado, filho morto no caixão. Jesus ressuscita o menino e entrega no braço da mãe. Esse homem que estava com o filho possesso,
com problema de saúde, Jesus cura o menino e entrega no braço dos pais. Eu digo para você nessa noite, se você for buscar Jesus, se você se lançar aos pés de Jesus, se você gritar no meio da multidão, pedir socorro por alguém da sua família, Jesus vai curar essa pessoa e entregar em teus braços. Jesus vai dar ele restaurado em teus braços, ele transformado em teus braços, porque tudo é possível àquele que crer. Tudo é possível ao que crer. Marcos capítulo 9, verso 24, 23 e 24, abre aí, para a gente terminar. Marcos, é o mesmo texto, é a mesma história, só que de um ângulo diferente. Mateus contou a história do ângulo que ele viu, Marcos contou porque ouviu o que Pedro contou a ele e os discípulos, e Lucas contou o que ouviu de Paulo e dos relatos que buscou. Lucas dá um ponto de vista, Marcos um ponto de vista e Mateus um ponto de vista. E vai estar aqui no 23, Marcos 9, 23. Vai estar assim, 9, 23. Amém? Diz assim, Jesus respondeu, se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou, eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava se juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau, espírito surdo e mudo, saia deste menino e nunca mais entre nele. Jesus disse o quê? Nunca mais entre aonde? Nele. João vai dizer que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livre. O que é verdadeiramente? Está no aumentativo de verdade, não é isso? Verdadeiramente livre. Acabou. Nunca mais vai ter esse problema. Não foi uma cura momentânea, foi uma cura permanente para sempre. Jesus não faz o trabalho pela metade. Jesus não dá um paliativo, Jesus cura de verdade. Jesus transforma de verdade. Jesus muda de verdade. Jesus salva de verdade. Jesus transforma a vida por completo e não pela metade, passo a passo. Por isso que nós precisamos crer como esse homem creu. Esse homem disse, olha, eu creio. O Senhor pode me ajudar? Jesus disse, se eu posso, como eu posso. Tanto posso como quero e vou fazer. Quando você crê, Jesus vai lá e faz. Quando você acredita, Jesus transforma. Mas você precisa acreditar. Você precisa querer. Mas para isso você precisa fazer o quê? Fazer o que esse homem fez. Sair da sua casa e buscar socorro aos pés de Jesus. Em casa você não vai resolver seu problema. Em casa você não vai. Você tem que ir atrás de Jesus. Você tem que ir gritar no meio da multidão. Você tem que estar no meio da multidão gritando, olha, Senhor, ajuda o meu filho, ajuda meu marido, ajuda o meu irmão, ajuda meu parente. Olha, eu preciso que o Senhor me dê a cura deles. Você precisa gritar no meio da multidão, pedir socorro. E todas as pessoas que gritam Jesus no meio da multidão, Ele manda chamar. Foi assim com Bartimeu. Foi assim com todos os homens que gritaram, filho de Davi, tem compaixão de mim. Bartimeu gritou, leprosos gritaram, e Jesus curou a todos. Você precisa fazer isso, sair da sua casa e vir à casa de Deus, clamar ao Senhor, pedir socorro pelo seu parente. Hoje é o que? Culto de oração pela família. O que é que você veio fazer aqui hoje? Orar por quem? Por você? Você veio orar por quem? Por você, foi? Por dinheiro? Por casa? Por carro? Você veio orar por quem? Por alguém da sua família. Por quê? Porque tem alguém na sua família que está sofrendo. Tem alguém na minha família que está sofrendo. Nós não queremos Deus só para nós. Queremos Deus para nossa casa. Creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua família. Ou tua casa. Amém? Nós temos 10 minutos para acabar.
Nós vamos gastar 5 minutos orando. Nós vamos falar com Deus. E eu queria que você fizesse o que esse homem fez. Você já saiu de casa, já veio até Jesus. Creio eu que você bateu em várias portas. Você já pediu oração a várias pessoas, vários pastores. Já pediu oração a mim e nada resolveu. Mas você vai pedir oração à única pessoa que pode te ajudar. Você vai pedir a única pessoa que pode fazer um milagre em sua vida. É o Senhor Jesus. Você vai dizer: Jesus, olha, cura meu marido. Vai dizer o nome dele: cura meu filho, cura minha irmã, cura meu pai. Você vai dizer o nome dessa pessoa. E você vai pedir para Deus curar essa pessoa. Deus transformar essa pessoa. Porque esse homem, ele foi atrás e ele conseguiu. E se ele conseguiu, você também vai o quê? Conseguir. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Para a gente ir para casa? Vamos buscar o Senhor neste momento e dizer: Senhor, olha, eu vim aqui hoje, Senhor, porque eu tenho um parente em casa que está bebendo, que não para de beber. Eu tenho um viciado em casa. Eu tenho uma viciada em casa. Meu casamento está pelo um fio. Eu tenho um filho que está no mundão aí aprontando, usando drogas. Eu tenho, você vai dizer para Deus, você sabe, eu não sei o que está acontecendo. Eu tenho alguém na minha casa que está, olha, possesso com espírito mal. Eu tenho alguém na minha casa que está lá sofrendo, penando, e eu não aguento mais ver aquela pessoa assim. Volta e meia eu tenho que buscar ali na esquina que está lá jogado. Volta e meia eu tenho que ir na delegacia tirar essa pessoa de lá. Volta e meia eu tenho que fazer alguma coisa para poder trazer para casa, porque não aguento mais. Eu já não sei o que fazer. Mas existe uma pessoa que não deixou esse homem voltar para casa triste. Existe uma pessoa que não vai deixar você voltar para casa triste. Existe uma pessoa que vai tirar o seu sofrimento. E essa pessoa é Jesus. E você vai pedir, não é o pastor, porque eu faço parte dos discípulos. Os discípulos de Jesus não conseguiram ajudar ele. Quem conseguiu foi Jesus. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite. Tu sabes por quê, Pai. Nós não viemos aqui, Senhor, somente, Senhor, por vir. Nós viemos te adorar, te exaltar, te bendizer. Mas também nós temos pessoas em casa que estão sofrendo. Temos pessoas em casa que estão lá, igual esse menino. Estão lá há muito tempo, Pai. Há muito tempo. E a pergunta é: há quanto tempo essa pessoa está assim? Há quanto tempo você sofre com essa pessoa? Chega, acabou. Pai, nós estamos gritando a Ti, Senhor, em nome do Senhor, Pai. Vem neste momento, vê, socorre meu filho, socorre meu Pai, em nome de Jesus. Socorre, Pai. Socorre essa pessoa viciada. Socorre essa pessoa doente. Socorre essa pessoa desempregada. Socorre essa pessoa que está passando fome. Socorre essa pessoa que está, meu Pai, em meio às brigas dentro de casa. Socorre essa pessoa, Pai, que o casamento está pelo um fio. Socorre essa pessoa que volta e meia vai para a boca de fumo. Socorre essa pessoa que vive, Senhor, no álcool. Socorre essa pessoa, Pai, que está possessa pelo espírito imundo. Socorre essa pessoa que está dominada pelo mal. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, nós só temos o Senhor. Oh Senhor, ninguém pode ajudar a gente. A Tua palavra diz que os discípulos do Senhor não podem ajudar aquele homem. A Tua palavra diz que ninguém podia ajudar aquele homem. Só o Senhor ajudou. E só o Senhor, meu Pai, é quem pode ajudar. Só o Senhor é quem pode mudar. Só o Senhor é quem pode fazer esse milagre. Então, Deus, nós neste momento, ó Pai, clamamos, Pai. E eu clamo, ó Deus, eu clamo pela minha família, eu clamo pela família do Teu povo, eu clamo, Senhor, pelos meus parentes, aqueles que estão lá sofrendo, aqueles que estão no vício, aqueles que estão vivendo uma vida torpe, uma vida, Senhor, desregrada, uma vida, Senhor, longe da Tua presença, uma vida de possessão, uma vida, Senhor, de escravidão, uma vida, Senhor, dominada pelo mal, ó Senhor, jogada no chão, espumando pela boca. Então, Deus,
em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Arranca o mal, arranca os espíritos, arranca, Senhor, esses maus, meu Pai, que tem atormentado, que tem destruído, que tem arrancado o teu povo da presença. Essas pessoas, Pai, que são viciadas, essas pessoas que estão cativas, Senhor, de um sentimento ruim. E Deus, em nome de Jesus, tira daí, arranca daí, tira esse mal daí, sai da vida dessa pessoa mal, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, repreende, meu Pai, faz cair por terra, meu Pai, arranca, meu Deus, em nome de Jesus. Sai daí, mal, sai dessa vida, sai dessa casa, sai dos caminhos, sai, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, tira, meu Pai, tira esse mal daí, tira esse mal do casamento, esse mal, Pai, que faz essa pessoa pensar em se separar, porque não aguenta mais, não vive mais em paz. E meu Pai, em nome do Senhor Jesus, visita, aperta, arranca, em nome de Jesus, esse mau caminho, esse mal que destrói, esse mal que acaba, esse mal que preocupa, em nome de Jesus. Vai de encontro, Pai, e arranca a doença, essa doença maligna, que essa pessoa não fica com nada. A vida é na farmácia, a vida é no hospital, a vida é sofrendo. Tudo que ela compra, ela perde. Ela dá 2 passos para frente e dá 2 para trás. Ela não consegue andar, ela não consegue vencer. Ela só fica no mesmo lugar. Ela dá a volta e para no mesmo lugar. Ela consegue uma coisa agora e perde tudo. Ela consegue um casamento e se desfaz. Ela consegue um dia, meu filho em casa, e 10 dias na rua. Em nome de Jesus, meu Pai, visita agora esse filho, esse irmão, essa pessoa da família, em nome de Jesus, e faz uma mudança total. Vai lá, meu Pai, de encontro e arranca o mal de lá e dá a libertação, porque essa pessoa não aguenta mais. Ela já procurou os teus discípulos, ela já foi em várias igrejas, ela já passou em vários lugares e ninguém pode ajudar, mas o Senhor, meu Pai, está aqui agora e ela está pedindo a Ti. Ela não está pedindo a mim, ela não está pedindo ao outro pastor, ela está pedindo ao Senhor, ela está pedindo ao Senhor, meu Pai. Então socorre, ela grita, ela clama no meio da multidão. Então, meu Pai, chama ela, cura o filho dela, cura o parente, entrega nos braços, em nome de Jesus, do Senhor Jesus. Nós cremos, Pai, neste milagre. Nós cremos, Pai, na bênção do Senhor. Nós cremos na transformação do Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor não deixará essa pessoa voltar triste para casa, essa pessoa voltar desanimada, porque o Senhor irá curar esse parente, em nome do Senhor Jesus. Estenda as suas mãos assim por direção à sua casa, em direção à casa. Estenda, pela fé, pela fé, pela fé. Se você crê, tudo é possível a quem crer. Se você crê que Deus vai para a sua casa agora visitar a sua casa, você aponta para lá. Pai, o teu povo aponta as mãos em direção à casa. A tua palavra diz, ó Deus, que Moisés estava lá no monte com a mão erguida. E com a mão erguida, meu Pai, o teu povo prevalecia na batalha. E com a mão erguida, o exército do Senhor vencia. E quando a mão caía, cansava, o povo perdia. Que a mão do teu povo represente a mão de Moisés, a mão da autoridade, porque ela é autoridade na casa, ela é autoridade da família. E em nome de Jesus, com a mão erguida, que a batalha seja vencida, que a batalha seja terminada com vitória do teu povo, em nome do Senhor Jesus. E em nome do Senhor Jesus agora, que essas mãos abençoem lá, que essas mãos abençoem a cada pessoa que lá vive, em nome do Senhor Jesus. Que a partir de hoje, a partir de agora, o Senhor seja erguido como a bandeira dessa casa, como a bandeira dessa família, porque o Senhor é a nossa bandeira, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto, que o Senhor tenha vontade de ti, e que o Senhor tenha misericórdia de ti, e que a paz, a consolação do Espírito Santo
esteja sobre a sua vida. E que essa paz que você recebe do Senhor seja levada para a sua casa. E essa paz possa permanecer no coração de cada pessoa que lá habita. Em nome de Jesus. Deus leva o teu povo para casa. Que eles possam voltar na quinta-feira para orar por libertação. E que eles possam, Pai, permanecer nos teus caminhos. Em nome do Senhor Jesus. Que eles possam chegar em casa são, salvos, em segurança, para a honra e glória do teu santo nome. Amém? Que Deus abençoe a todos. Para Jesus, todas as palmas do Senhor Jesus, toda a honra e glória para Ele. Quem precisar falar comigo, eu estou à disposição. Quem precisar falar comigo, viu?